Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ontem nós colocamos uma enquete lá no nosso grupo de estudo com a pergunta: a igreja vai passar ou não pela grande tribulação? E ali alguns amados colocaram o seu ponto de vista, né? E eu fiquei também de estar colocando o meu. Assim, amados, esse assunto, escatologia, é algo muito delicado, né? É o estudo, né, da palavra do Senhor, de coisas futuras. Então, assim, é bem tenso, é bem polêmico também e muito profundo, né? E o que eu quero dizer é que, como eu já havia comentado, acho em outras oportunidades, que eu sou pré-tribulacionista. Eu não sou pós e nem sou amilenista, não. Eu sou pré. E eu vou explicar por que eu sou pré-tribulacionista, né? Respeito a opinião de todos, tá? E acredito também que todos respeitem a minha opinião, porque cada um tem uma visão acerca disso, né? Cada um entende as passagens bíblicas, as referências de uma forma, né? Não quero aqui dizer que a minha verdade é única e absoluta. É o meu ponto de vista, tá? Nada mais do que isso, o meu ponto de vista tão somente. E para nós compreendermos um pouquinho o que é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e o que é mesotribulacionismo ou amilenistas, tem bastante passagens na palavra do Senhor que fala um pouquinho. Eu vou explanar bem rapidamente. O pré-tribulacionismo essa visão defende que a volta de Cristo se divide em duas etapas secretas para buscar a igreja em glória, sendo visível, e todos após o período da grande tribulação. E por conta desse evento acontece o arrebatamento, primeiramente o arrebatamento secreto da igreja, que essa é a posição que é chamada do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja será arrebatada da terra antes da grande tribulação. É o que eu também acredito, porque o pré-tribulacionismo ele está diretamente ligado ao dispensacionalismo, né? Que é um método futurista e literal de interpretação do Apocalipse, né? Embora nem todos os pré-tribulacionistas adotem esse método de coisas do futuro, né? Vamos se dizer assim. Então, no pré-tribulacionismo, geralmente existe uma completa distinção entre a igreja, nós, que somos os gentios, né? E Israel, que é a igreja que o Senhor, para quem o Senhor veio, que são os judeus, né? E os pré-tribulacionistas dizem que basicamente Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram. Então, ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel, e é aí que aparece nós, a igreja, né, que somos o ramo que fomos enxertados na videira, né? Isso é tudo isso aqui tá na Bíblia, isso que eu estou falando com vocês, né? Então, nós entramos os pré-tribulacionistas nessa situação aí da igreja. Então, no pré, como existe essa distinção entre os dois povos, e a igreja não tem nada a ver com o tratado de Deus a respeito de Israel, então a igreja de Cristo, ela não vai estar na terra nesse momento da grande tribulação, porque nós como igreja, tipo, é aquela coisa que fala na palavra, ele veio para os seus, porém os seus o rejeitaram, só que nós não rejeitamos, nós os gentios, nós o aceitamos, né? Nós não rejeitamos Jesus, e os judeus até hoje vivem lá na espera do Messias, diferentemente de nós.
Então eu acredito verdadeiramente que nós não vamos estar aqui no período que Israel estiver passando, tanto Israel como aqueles também que não aceitaram a Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, né? Nesse período aí de tribulação de 7 anos. Agora, o mesotribulacionista, ele defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, né? Sendo que ali vai ter aquele período de 7 anos, nos 3 primeiros anos e meio, que é o tempo bom, o tempo de paz, aí a igreja será arrebatada, né? E o pós, ele acredita que, ele defende que não existe o arrebatamento. Jesus, ele só vem uma única vez, né? E eles falam até que isso é o arrebatamento, quando Jesus vem, quando acaba tudo ali já no final, né, de todas as coisas, aí Jesus vem com glória, né, num único momento, num único evento, após todo o período da grande tribulação, para arrebatar, para levar a sua noiva. Então, o pós, ele acredita que a igreja passa pela tribulação, como eu já disse, eu não acredito. Eu acredito que a igreja suba antes, porque é isso que a palavra, né? A palavra do Senhor nos declara. E aqui nós temos várias referências. Nós temos Romanos, capítulo 8, no versículo 1, que nos diz exatamente assim. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E também na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 5, também vai nos dizer a seguinte informação. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Aqui está falando da volta da ressurreição de Jesus Cristo. E na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, nos traz uma seguinte informação, porque também eu acredito que nós, a igreja do Senhor, não irá passar pela grande tribulação, porque eu sou pré. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 3, versículo 10. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Essa é mais uma razão que eu acredito que a igreja do Senhor não irá passar pela grande tribulação. Amados, é tanta informação que eu acredito que eu não vou conseguir fazer um áudio muito pequeno. Vocês vão ter que ter paciência e tempo, né, para estarem, para estar ouvindo esse áudio aí com tempo, né? Então, amados, eu acredito assim que o tempo, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, vivendo agora, nós estamos vivendo o tempo da graça, né? É esse tempo que o Senhor Jesus nos deu para ficarmos aqui na terra, aonde nós
temos a oportunidade de sermos ministrados acerca da palavra do Senhor, né? E nesse tempo da graça, o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer, né? E aqui, quando a gente vê ali na parábola do bom samaritano, o que é o tempo da graça, a gente percebe que Jesus dá alguns códigos do que é o tempo, qual é o tempo exato da graça, né? Quando nós lemos ali que na parábola do bom samaritano, que Jesus conta que aquele bom samaritano que estava passando por ali, ele acolhe aquele homem moribundo, ferido, machucado, e ele leva até a hospedaria, e ali ele dá 2 denários ao dono daquela hospedaria, né? E ele diz: se precisar de mais, me fala que eu pago. 2 denários equivale a 1 dia de salário, a 1 dia de trabalho. E Deus, ele fala na palavra dele que 1 dia para ele é como 1000 anos. Então, assim, se é 1 dia de salário e 1 denário representa 1 dia, então quer dizer, se são 2 denários, são 2 dias, mas o tempo de Deus, o cronos dele é diferente do nosso, então, na verdade, são 2000 anos. Esse é o tempo da graça, né? Esse é o tempo que nós estamos. E nesse tempo, como bom samaritano, nós precisamos curar, salvar, orar, libertar, ajudar as pessoas, a alcançar a transformação, a sua regeneração, a terem um encontro com Cristo, e tudo isso nesse período aí que é o tempo da graça que nos foi concedido pelo Senhor Jesus. Nós vamos estar fazendo a obra, fazendo o ID do Senhor, tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse é o tempo dos gentios que somos nós, né? Porém, esse tempo para os gentios, ele termina. E quando ele termina, começa um tempo para os judeus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 11. É bom ler todo o capítulo, tá? Que eu li todo o capítulo. Ali em Romanos capítulo 11, fala que a cegueira e a surdez espiritual iriam acabar com o povo judeu, né? Então, para nós, esses 2000 anos, que é o tempo da graça, ele se encerra, e ali então começa um novo tempo, que é o tempo então do povo judeu começar a ter esse encontro, né? Vamos se dizer assim. Em Mateus 24, Jesus ele fala também do princípios das dores. Jesus fala sobre terremotos, guerras, pandemias, e ali ele diz, quando ele fala de pandemia, pandemia, amados, é no sentido global, é no sentido de um todo, né? Não é que às vezes a gente fala assim, mas pandemia sempre existiu na Terra, né? Não, na Terra sempre houve epidemias, né? Que é tipo assim, é algo mais de uma região, de uma localização. Agora, a pandemia, onde vai parar o mundo, como foi aqui o Covid que nós passamos, né? Que nós enfrentamos o Covid. Então, Jesus fala que quando terminar o tempo da graça, né, inicia então o princípio das dores, né, que é onde nós vamos tá presenciando todos esses fatos, todas essas situações, né? E quando Jesus ele fala de guerras, né? Que haverá guerras, rumores de guerras, né? Ele não diz somente de
de guerras, de a terra sendo destruída, as coisas sendo destruídas por bombas ou por armas, né? Não é só esse tipo de guerra que vai ter também aquela guerra que vai trazer um abalo na estrutura socioeconômica de todas as nações, né? Então, assim, todas as nações, todos os países vão estar vivendo um tempo difícil, de calamidade, de pobreza, de escassez, de endividamento, de muitas situações financeiras, né? E ali tá falando de não só de um país, né? Mas são de vários países, né? Então, assim, é algo que vai estar impactando, não é só dois países, não. É uma coisa que vai ser bem exagerada, bem forte mesmo em várias nações, né? Então, assim, como na guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente está vendo que são apenas 2 países, né, que estão diretamente envolvidos, a gente já está conseguindo perceber a necessidade dos países que dependiam dos suprimentos tanto da Rússia quanto da Ucrânia, eles estão sentindo esse reflexo já nas suas necessidades, nos seus suprimentos, né? Já estão sentindo a escassez de algumas coisas. Imagina quando o mundo todo estiver em guerra, né? Todas as nações estiverem em guerra, quantas dificuldades não vai ter no mundo em geral, né? E em Mateus 24 também, Jesus diz assim: quando vocês virem guerra, terremotos, maremotos, queimadas, enganos, né? O amor se esfriando, ainda não é o fim, né? Esse é apenas o princípio das dores. Então, nós, a igreja de Cristo, os gentios, a noiva, nós estamos aqui nesse período, que é no princípio das dores. Nós ainda estamos aqui, porque nós estamos passando por tudo isso, né? Quando Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, aflições são bem diferentes de tribulação, é totalmente diferente. Ser afligido é uma situação, ser atribulado é outra totalmente diferente. Então, a grande tribulação, quando ela começar, é o meu ponto de vista. Eu creio que, em nome de Jesus, eu não quero estar aqui. Então, o princípio das dores, ele se inicia no final do tempo da graça, antes do arrebatamento, né? Ali também na palavra do Senhor tem algo bem interessante em Ezequiel 38, que fala de uma guerra que muitos confundem, né? Essa guerra é a guerra de Gog e Magog. Eu não sei se vocês lembram que eu tive um sonho que falava um pouco disso também, que eu nem lembro mais, mas eu tive um sonho de alguma coisa assim também que falava sobre isso, né? Então, ali, a guerra de Gog e Magog fala de várias nações específicas, né? Ali fala da Pérsia, dos etíopes, Irã, Put, que quer dizer que no caso Put é a Líbia, né? Togarma. Então, assim, essas nações, Gog e Magog, elas vão entrar em guerra, mas ainda não é a grande guerra, a terrível guerra que vai ter ali como se fala? Quando Israel, né, entre guerra, aqui são guerras de países do norte da África e do Oriente Médio. Esses países vão se levantar em guerra futuramente contra Israel. Mas vai ser assim, amados, algo tão sério, mas tão sério e tão feio que a grande maioria das nações, das pessoas,
serão destruídas. E ela vai ser uma guerra assim de uma proporção tão como se diz assim, tão terrível, né? Que Israel, ele pensa que nessa guerra aí, até que ele vai ser destruído, né? Mas Deus, em sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, ele vai se levantar com grande intervenção a favor de Israel, exatamente como ele fez na guerra dos 6 dias, né? E também ali na guerra do Yom Kippur. Gente, essa guerra dos 6 dias eu acho a coisa mais linda desse mundo. Não sei se vocês já viram pessoas, alguns soldados que passaram por essa guerra de 6 dias, os testemunhos que lhe contam. Gente, é surreal, é glorioso ver a forma como Deus, ele interviu nessa guerra, né? Tem um soldado que ele conta que ele estava caído no chão, já rendido por um israelita, porque ele tinha certeza que ele ia ser capturado pelo inimigo, e de repente ele vê o inimigo recuar assustado. E depois ele teve a oportunidade de conversar com aqueles soldados, e o soldado fala: você não viu o exército que estava do seu lado? Tudo anjo, gente, tudo anjo. Nossa, é lindo essa guerra de 6 dias aqui. Quem não conhece, procura ouvir, procura aprender, procura conhecer, porque é muito lindo, né? E aí, nesse tempo, que é quando exatamente está começando essa guerra dessas nações contra Israel, a guerra ali do Irã, a perseguição contra Israel, e exatamente nesse cenário que vai surgir quem? O anticristo, né? E ele surge como um grande político, um homem inteligente, um homem simpático, um homem hábil, um homem carismático, um homem assim que vai, como se diz, atrair, né, a nação de Israel. Ele vai conseguir capturar a atenção dos judeus, o anticristo. E aí, ele entra, né, em cena nesse tempo aí, querendo justamente acabar com a guerra entre os judeus e os árabes, né? E ele vai chegar resolvendo essas questões de uma forma assim muito dinâmica, estabelecendo a paz entre essas nações que durante anos a fio vive em pé de guerra. Quem foi o político até hoje que conseguiu trazer a paz para essas nações? Nenhum político. E ele vai chegar com essa proposta, e ali eles vão aceitar a proposta e o negócio vai fluir, gente. O negócio vai funcionar mesmo. Ele vai realmente estabelecer a paz. As nações vão estar falidas financeiramente. Ele vai colocar uma moeda única, ele vai ali restaurar as finanças, ele vai ali trazer prosperidade, ele vai trazer possibilidades de melhoras, as pessoas vão ficar animadas, né? Isso nos primeiros 3 anos e meio, pelas coisas que ele está fazendo, né? Enquanto está acontecendo, nesse período aí, essa guerra de Gog e Magog, que é essa guerra lá de Ezequiel 38 que fala, né? E aí ele chega no meio dessa confusão toda como um apaguizador, né? Que vem apaguizando toda a situação. Mas nós, nesse período, a igreja, nós seremos arrebatados, né? Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, porque nós lemos lá, né, na palavra do Senhor, em Apocalipse 3:10, que fala que ele livrará a sua igreja, que ele livrará o seu povo da pior grande tribulação que viria
sobre a terra. Assim, amados, como o Senhor, Ele guardou Noé. Noé não passou pelo dilúvio. Deus guardou, Deus cuidou de Noé e da sua família durante o dilúvio. Assim também como o Senhor, Ele guardou também a vida de Ló, Ele cuidou de Ló, né? Então, e Jesus ele fala, né, que nesses dias serão como os dias de Noé, serão como os dias de Ló, que Deus ele vai preservar os seus, Deus vai cuidar dos seus, né? Deus ele vai proteger os seus, assim como ele retirou Ló, né, e toda a sua família. Eu creio também que a igreja vai ser retirada da face da terra, né? Como uma promessa do nosso Senhor Jesus. Amados, não tem sentido, no meu ponto de vista, de nós, um povo salvo, nós um povo que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, que já o reconhecemos, que já o recebemos, que estamos servindo a Ele, né? Que estamos andando com Ele, estamos no caminho com Ele, passamos por grande tribulação. A tribulação é aquilo que a palavra fala, né? Que a gente vai ver a diferença do que serve e do que não serve. Do ímpio e do justo, né? E Jesus também, ele diz que ele vem buscar a sua noiva como um casamento judeu. Lembra que Jesus, ele conta a parábola das 10 virgens, né? E todos nós sabemos que o casamento judeu, ele dura 7 dias, né? Então, nesses 7 anos de tribulação, nós vamos estar no céu com o nosso noivo, desfrutando das bodas do Cordeiro. O casamento judeu, o noivo vem, acerta tudo com a noiva, o casamento, tudo certinho, paga para o pai da noiva, volta para casa dele com o pai. A noiva tem que ficar preparada, porque ela não sabe quando o noivo vem para se casar. Ele vai preparar o lugar, a casa onde eles vão viver, né? Onde vai ser celebrado o casamento. E a única pessoa que sabe quando esse noivo volta para buscar a noiva para se casar é somente o pai do noivo. Então a noiva, ela tem que dormir todos os dias com vestido. As daminhas, que são as virgens, tem que estar todos os dias arrumadas, prontas. Nenhumas podem se arredar de perto da noiva. Elas começam a morar literalmente com a noiva. Todo o enxoval da noiva tem que estar arrumado, empacotado dentro dos caixotes, dentro das malas, porque ela não sabe quando o noivo vem. E detalhe, quando o noivo vem, ele não bate na porta, o noivo, quando ele chega. Ele vem na calada da noite, entra pela janela e pega a noiva. Olha que coisa mais linda. E é isso que Jesus fala. É assim que ele vai vir também. Ele não fala que ele vai vir como um ladrão, porque o ladrão não avisa quando vem. Ele só vem, né? E pega alguns desprevenidos. Jesus está falando. Então assim, eu vou vir como um ladrão. Eu não vou avisar. Mas se você sabe que o ladrão vem, o que você faz? Você cuida, você guarda, você protege, você esconde para que o ladrão não ache e roube, né? Então Jesus está falando, então vigia, né? Se prepara, se cuida, porque eu vou voltar, né? Então aí depois que Jesus ele vem, como eu acredito que ele vem, nos arrebatar. Nesse tempo, amados, que vai estar acontecendo aqui na terra, a grande tribulação, nós vamos estar desfrutando das bodas do Cordeiro com o nosso Rei Jesus. Apocalipse 19, depois vocês leiam, porque se eu for ler é muita coisa para ler, né? Então, amados, eu acredito no arrebatamento sim da igreja, antes da tribulação, né? Porque também Jesus, lá em Mateus 24, gente, lê Mateus 24 inteirinho, ali tem tudo que a gente precisa saber. Lá em Mateus 24, Jesus, ele fala assim, né? Que vai estar 2 no campo semeando. Uma vai,
a outra fica. Jesus, ele fala que vai estar, vamos dizer assim, 2 no quarto dormindo. Um vai e o outro fica. Que um vai estar, 2 vão estar dentro do carro. Que um vai e outro fica. Então, Jesus, ele vai nos arrebatar num piscar de olhos. E nesse piscar de olhos, quando Jesus, é como se fosse agora, eu tô aqui na sala com meu esposo, um vai e outro fica, né? Quem ficou não vai ver absolutamente nada, só vai ver a roupa do corpo caindo, porque os nossos corpos, eles vão se encontrar nos ares com Jesus, né? Os mortos primeiro, aqueles que morreram com nosso Senhor Jesus, vão sair das suas sepulturas, o mar vai devolver os cristãos que morreram afogados, né? E os mortos vão ressurgir, mas vão ressurgir com corpos glorificados, e ali nós vamos nos encontrar nos ares com nosso Senhor Jesus. Nesse arrebatamento como da noiva, ali dos judeus, Jesus, ele não pisa aqui na terra, tá? Jesus, ele vai estar no ar. E ali no ar é que ele vem buscar a sua noiva, é que ele vem buscar a sua igreja que foi fiel, a sua igreja que perseverou, a sua igreja que orou, que jejuou, que buscou, que gemiu, que clamou, a sua igreja que veio, que vier, mas ela permaneceu de pé, inabalável, incorruptível, imaculada, santa, esperando pelo grande retorno do seu noivo nos ares. Então, eu acredito muito nisso, em nome de Jesus. E nós já falamos aqui também dos mortos, né, que saem dos seus túmulos. Então, amados, nós vamos ter nosso corpo revestido de glória, exatamente como Elias, porque Elias, quando ele foi arrebatado até os céus, ele não entrou no céu com aquele corpo dele de carne e de osso normal. Ele teve o corpo dele revestido de glória. Assim seremos nós. Esse nosso corpo aqui vai receber um revestimento, uma unção diferenciada, uma coisa gloriosa que só no céu tem, para que nós possamos adentrar, a romper essa atmosfera, passar por todos, passar pelo globo, pelas estrelas, pelo sol, pela lua, pelos planetas, né? E finalmente adentrarmos no céu. Então, nesse período de 7 anos, enquanto nós vamos estar lá no céu com nosso Senhor Jesus, o anticristo, ele vai estar aqui na terra cumprindo aquele acordo de paz que ele fez por 3 anos e meio, né? Por 3 anos e meio, a terra vai ficar a coisa mais maravilhosa para se viver. Maravilhosa mesmo. Porém, após esses 3 anos e meio, então ele vai se rebelar, ele vai se mostrar quem ele é, e os judeus então vão perceber que ele é o grande enganador, que ele é, na verdade, um grande corrupto, um grande mentiroso que prometeu, mas que não vai cumprir. Então, nesse período, os judeus, eles vão reconhecer verdadeiramente, né, que nesse período que tiver bom primeiro, eles reconhecem que esse cara é o Messias, né? Porque assim, o povo judeu, eles acreditavam que o Messias fosse alguém real, alguém especial, alguém eloquente, inteligente, apresentável, né? Então, é assim que esse camarada aí, esse anticristo, ele vai tá se apresentando ali pro povo, né? E o profeta judeu, Nainomes, ele diz que essa pessoa precisa apresentar um sinal. Olha só no que eles acreditam,
que essa pessoa, que no caso é o Messias, ela precisa apresentar um sinal para convencer os judeus de que ele é o Messias tão desejado por eles, tão esperado por eles. E vocês sabem qual é esse sinal que ele tem que apresentar? Para quem não sabe, eu vou falar. Esse sinal é a construção do terceiro templo. Amados, pois não é que esse capiroto dos infernos, ele vai construir o terceiro templo. Ele vai construir. E o mais interessante de tudo é que já está tudo pronto, está tudo preparado para essa construção. Os objetos que vai ser usado, o lugar, as roupas. Amados, até os levitas já estão sendo preparados para cuidar do terceiro templo. A menorá já está sendo construída, utensílios como prata, ouro, bronze, tá tudo pronto em andamento, somente esperando o anticristo, o tão desejado Messias deles se apresentar. Então, quando ele chegar dizendo que vai construir o terceiro templo, vai cumprir a profecia desse profeta aqui, Maimônides, que acredita que tem que ter esse sinal. Aí os judeus vão entender, esse é o cara, esse é o Messias que nós tanto esperávamos, né? Então, assim, vai estar tudo perfeito, vai estar tudo lindo, tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, né? Porém, após 3 anos e meio, ele se rebela. E aí ele quebra o acordo, ele profana o templo, ele ergue uma estátua, né? E uma estátua com a imagem dele, ele obriga os judeus a adorarem a imagem dele, a adorarem a ele, a se renderem, a se curvarem diante dele. Aí ele realmente mostra quem ele é, o enganador, o usurpador, mentiroso, o roubador, sabe? Ele começa a mostrar quem ele é, ele verdadeiramente, ele se rebela, né? E é nesse momento que os judeus percebem quem de fato ele é. Aí os judeus começam a rejeitá-lo. E é nesse tempo que começa a perseguição dele contra o povo judeu. Aí ele começa verdadeiramente a perseguir o povo judeu. Aí inicia uma grande e ferrenha tribulação. Em Mateus ainda 24 diz assim: ai das grávidas, das crianças, dos velhos, porque eles vão precisar fugir, correr, se esconder na Judéia e não vão ter forças para isso. Imagina uma mulher grávida fugindo de um perseguidor, uma criança ou um idoso, né? Então esses serão dias difíceis e dolorosos, pois a perseguição, amados, ela será ferrenha. Sabe, tipo quando o caçador tá atrás de uma presa, tá atrás de uma caça, com a espingarda apontando na mira? Vai ser desse jeito, amados, o negócio vai ser feio. Então nesse tempo vai ter fome, terremotos, pandemia, o calor, a terra, o sol, vai ser um calor tão excessivo, porque não vai ter mais a camada de ozônio para proteger a pele das pessoas. E aí as pessoas vão ficar com a pele queimada, com feridas expostas. Vai ter também desastres naturais de todo tipo, de todas as espécies que a gente possa imaginar. As tragédias elas serão tão terríveis, tão terríveis, tão terríveis. Sabe por quê? Porque nesse tempo o juízo de Deus vai estar sendo aplicado nas 3 esferas. E sabe quais são essas 3 esferas? 7 taças, 7 trombetas e 7 selos. Imagina,
no caso aqui vai dar 21, né? A terra está experimentando a ira, o cálice das 7 taças, das 7 trombetas e dos 7 selos. Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso vai estar sendo executado. Isso está em Apocalipse 6 até Apocalipse 19. Leiam lá para você ver. Então, isso, amados, é a grande tribulação. O que nós estamos vivendo hoje não é nada, não é absolutamente nada comparado com a grande tribulação. E aí, depois que termina, né, essa grande tribulação, o que começa? O Amargedon. Essa referência tá lá em Apocalipse 16 e também tá em Joel 3, que é aí que começa a guerra. Foi com isso daqui que eu sonhei, Vale de Meguido. Começa a guerra no Vale do Meguido. E ali os inimigos vão subindo atrás do povo que não reconheceu Jesus, dos israelitas, dos que ficaram para trás, né, que foram deixados, que ficaram para trás. Eles vão subindo até Jerusalém na guerra, na peleja, na perseguição. E aí é que eles entram aonde? No Vale da Decisão. Aqui, exatamente aqui, se inicia a segunda vinda de Jesus, que é o que os pós-tribulação, né? Que eu percebi que no grupo, que eu entendi pelo menos que tem 2 pessoas que acreditam nessa visão aqui pós-tribulação, né? Aqui inicia a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que tá lá em Isaías. Isaías, eu vou até ler, sabe? Porque é tão linda essa passagem. É um diálogo de Jesus. Isaías 63, porque aqui em Isaías 63, quando o povo tá fugindo, o povo tá correndo, os israelitas desesperados fugindo para se esconder, ali eles se encontram, né, no meio do caminho com nosso Senhor Jesus. E aí eles fazem assim a pergunta: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Aí Jesus fala: sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes? Eles perguntam: como as daquele que pisas uvas no lagar? O lagar, Jesus responde, o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Aleluias! Olhai, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei aos povos, no meu furor embriaguei-os de derramada por terra o seu sangue. Aqui Jesus fala que ele está com as vestes sujas, com as vestes salpicadas pelo sangue daqueles que aceitaram ele, né? Ele tá ali, que nós lavamos as nossas vestes sujas nele, né? Mas ele veio, ele fez tudo sozinho, ele morreu, ele sofreu, ele padeceu sozinho para nos salvar, para nos buscar. E aqui também, amados, há um cumprimento lindo da palavra do Senhor que está em Isaías capítulo 12, né? Que diz
Olha, vocês leem, tá? Porque meu áudio já tá muito grande, Santo de Israel. Zacarias capítulo 12, que diz que nesse momento aqui, eles têm esse encontro ali com Jesus, né? Que eles estão diante de Jesus, que os judeus, eles choram. Aleluia, Jesus, que coisa gloriosa. Eles choram porque eles vão reconhecer que aquele a quem eles rejeitaram, cuspiram, crucificaram, de fato, era o Messias, o Filho de Deus. É nesse momento que finalmente, depois da grande tribulação, que eles estão subindo, sendo perseguidos, ali no Vale de Meguido, que eles reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? E é nesse momento que os inimigos dele chegam ali no Vale da Decisão, né? Quando eles estão ainda ali no Vale de Josafá, nesse momento, Jesus, ele bate com os pés na terra, exatamente no Monte das Oliveiras, né? Como está escrito na palavra do Senhor, que de onde vocês estão vendo ele ir, exatamente por onde ele vai voltar, né? Para o povo de Israel de novo, né? E nesse momento, amados, há um grande e terrível terremoto sobre a terra. E é nesse momento, todos os olhos, todos, veem Jesus nesse momento. Todos, todos, todos. Quando Jesus ele vem para buscar a igreja dele eleita, que somos nós, no rapto, no arrebatamento, o mundo não vai ver Jesus. Só que nesse momento, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, todos os olhos conseguem ver Jesus, totalmente diferente de quando ele vem no arrebatamento. Então aqui termina a guerra do Armagedon. E Jesus, ele vence o anticristo, né? O falso profeta. E Jesus, ele prende Satanás por 1000 anos. Isso está em Apocalipse 20, né? E isso não é ainda, quando Jesus prende ele por 1000 anos, não é ainda o lago de fogo e de enxofre, né? Porque aí se inicia nesse momento agora o milênio, aonde Jesus, ele reina por 1000 anos a partir de Jerusalém. Aí nesse período, quando Satanás fica preso por 1000 anos no lago de fogo e de enxofre, que ainda não é o inferno, ele fica preso ali nesse lugar, Jesus, ele vai reinar por 1000 anos, né? E nesse ponto, amados, eu particularmente, eu penso que o templo que o anticristo lá, o terceiro templo que ele construiu, ou ele foi destruído pelo terremoto que Jesus causou quando pisou na terra, né? Ou Jesus pode ter pego esse mesmo templo e purificado, né? Ou Jesus também, ele pode ter, porque os macabeus fizeram isso, né? Ou Jesus também, ele pode de repente ter construído um outro templo para ele, mas isso não é coisa que a gente tem que ficar aqui conjecturando, né? Acho, pode ser. Não tá na palavra, então é o meu pensamento, mas não é o, como se fala assim, não é o decisivo, tá? Então, nesse período milenar, a glória do nosso Senhor Jesus vai invadir a terra. As pessoas terão longevidade. Olha que coisa linda. Os animais vão ser herbívoros. Sabe aquelas imagens que a gente vê do cordeirinho deitado do lado do leão, o leão mansinho, a onça mansinha, não fazendo mal para ninguém? Exatamente, nesses 1000 anos que o Satanás vai estar preso, Jesus vai estar reinando aqui na terra, né? Então a terra vai estar em paz, porque vai estar cheia da glória de Cristo, né? E Jesus, ele vai reinar aqui nesse milênio, né? E no final, Jesus, no final de 1000 anos, Jesus, ele permite que Satanás
seja solto por um pequeno espaço de tempo. Porém, esse pequeno espaço de tempo é o suficiente para ele fazer a cabeça de algumas pessoas e provocar uma pequena rebelião, né? É nesse tempinho que Jesus permite que ele se solte, ele vai de novo causar uma rebelião. E nesse momento, nós que somos a igreja, que subiu no primeiro arrebatamento, né? Nós vamos estar aqui na terra, juntamente com Jesus. Nesse período que Jesus vai estar reinando, nós vamos estar aqui reinando com nosso Senhor Jesus, com os nossos corpos glorificados. Nós vamos estar vivendo no meio de pessoas, né, que ainda não aceitaram Jesus, né, pessoas comuns. Nós vamos estar vivendo aqui com nossos corpos, assim, glorificados, as pessoas que sobrou da grande tribulação, né? E Jesus, então, ele acaba com essa farra de Satanás e seus adeptos nesse tempo. E é finalmente quando Jesus acaba com essa farra dele que eles vão inaugurar verdadeiramente o inferno. Aí eles são lançados lá nas profundezas do lago de fogo e enxofre no inferno, né? Eles são lançados lá eternamente, né? E logo em seguida, lá em Mateus 25, do 31 ao 34, né? Acontece o grande julgamento do trono branco, né? Porém nós, a noiva, a eleita, aquela que foi arrebatada, nós não seremos julgados, amados. Nós não vamos ser julgados por Jesus. Nós vamos apenas receber o nosso galardão. Os mortos que morreram com Jesus, a mesma coisa, vão receber o galardão. E os mortos que morreram sem Jesus, né? Esses serão julgados. As pessoas que ainda não aceitam, que estão com seus corações endurecidos, essas pessoas, elas serão julgadas também. E é quando Jesus diz: vinde bendito do meu Pai. Nós somos o bendito do Pai. Jesus fala: aquele que me confessar aqui na terra, aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e o glorificarei diante do meu Pai. É nessa hora que Jesus fala, né? As ovelhas à minha direita, os bodes à minha esquerda. E também é nessa hora que Jesus ele lança Satanás, os demônios e as pessoas que não aceitam, né? Que não reconhecem. Aí sim, essas pessoas, elas são lançadas no inferno. Gente, é que é a coisa mais linda que eu acho, Apocalipse 21, que se inicia novos céus, novas terras, né? O céu de Deus desce para a terra. Amados, e tudo que Deus sempre sonhou lá em Gênesis, no início, quando ele criou a terra, quando ele criou o homem, acontece nesse tempo. Céus e terra se unem, sabe? Céus e terra fica uma coisa unificada, unida, uma coisa só. O céu desce aqui para a terra, porque Jesus já reinou 1000 anos. A terra está glorificada, a terra está santa, a terra está preparada. É o que Deus queria reinar, Deus queria viver aqui com o homem. Tanto que ele descia todos os dias do céu para vir aqui. Ele não levava o homem para o céu para falar com ele. Ele fazia questão de pisar aqui na terra, de andar aqui na terra, porque ele construiu, ele fez a terra. Então ele vinha para ficar aqui na terra com seus filhos. E Deus habitará conosco. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E nesse tempo não vai ter noite, não vai ter dia, porque a luz de Jesus Cristo vai brilhar eternamente. Quando Deus faz a separação das luzes, deixa eu ver onde que tá isso.
Aí deixa eu achar, porque isso é muito importante de eu falar, da gente tá... Eu não ia falar, né? Mas já que Deus tá falando pra falar, então vamos falar, né? Aqui, quer ver? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre trevas e a luz. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separaram entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã no dia seguinte. E Deus fez também se juntarem as águas, reuniu o céu no lugar só, e apareceu a terra seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Aí onde que tá? E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros, achei. No quarto dia, haja luzeiros no firmamento do céu para fazerem separação entre noite e dia. Quer dizer, quando Deus disse aqui, haja luz, a luz era Cristo. Primeiro veio a luz de Cristo para a terra, para depois Deus fazer essa luz que é dia, que é noite. Então, quando nós estivermos vivendo nesse período, não vai ter dia, não vai ter noite, porque Jesus, esse haja luz, vai brilhar. Olha o que Deus queria para a terra. Deus queria que Jesus já brilhasse naquele tempo, quando ele fez a terra, né? Quando ele construiu o mundo, quando a terra estava vazia, sem forma, ele já colocou a luz, só que nós extinguimos essa luz. Só que essa luz, ela vai brilhar eternamente conosco, 24 horas do dia, né? A árvore da vida vai estar conosco, vai dando alimento a todo tempo, né? Jerusalém desce do céu para a terra, novos céus e nova terra. E para finalizarmos, amados, em Apocalipse 22, Jesus diz: venho sem demora. Amém? Ficou muito extenso, eu sei, mas que vocês possam, em nome de Jesus, eu espero que Deus tenha dado para vocês entenderem por que eu creio que nós, igreja, não vamos passar pela grande tribulação. Vamos se dizer aqui, como nós lemos, nenhuma condenação há, não há mais condenação. Seria injusto fazer isso conosco, porque nós já somos justificados por Jesus. Nós já somos igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porém, eu respeito, tá? Quem acredita que vamos passar, quem acredita que no milênio, eu respeito tudo isso, tá? Mas o meu ponto de vista, assim, do meu entendimento da escritura é que eu, Rosângela, não vou passar. Em nome de Jesus, pela grande tribulação, eu vou ser arrebatada. Porque senão, como é que a gente vai entender isso que está na palavra de Deus? Que Jesus fala, ele diz como é que ele vai vir a primeira vez para a igreja, né? Mas amém, que vocês recebam aí no coração de vocês, tá? Em nome de nosso Senhor Jesus, que eu tenha conseguido explicar. E eu falei correndo porque eu tava com medo do áudio ficar muito extenso, muito longo, e talvez algumas coisas não deu para entender, mas tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas fica para um próximo áudio, tá bom, amados? Deus abençoe esse pequeno estudo de vocês, em nome de Jesus.